Você sabia que o mercado de games e esportes deve crescer mais de 20% ao ano até 2030? No Raise the Bar dessa semana, nós vamos conhecer como a Intel tem se associado a esse mercado. E o nosso convidado para isso é o Carlos Augusto, ou Guto, diretor de marketing da empresa. Então, se você quer aprender tudo sobre como vincular com sucesso sua marca nesse segmento tão promissor, fica por aí até o final e aproveita e segue nosso podcast. Muito bem, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Raise the Bar, o programa semanal de entrevista sobre os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing do momento. Divulgado toda terça às 19 horas no YouTube e em mais de 10 plataformas de podcast diferentes. Para quem é novo ou nova por aqui, esse programa é um oferecimento da For Sales, maior consultoria de Executive Search de vendas e marketing da América Latina. Então, se vocês estão precisando recrutar e selecionar as melhores pessoas de vendas e marketing, não pensa duas vezes e corre lá em forsales.com.br para conhecer mais nossa metodologia altamente pioneira. Para começar, Guto, muitíssimo bem-vindo aqui, viu? Prazer te receber. Eu que agradeço aqui o convite. É um prazer aqui estar participando aqui do Raise the Bar Podcast. Muito obrigado aí pelo convite. Nós que agradecemos, meu caro. Como é que você está, Maurício? Pronto para conhecer o segmento de games? Pronto, bastante animado. É um segmento que eu particularmente não conheço muito, né? Então estou bem curioso para entender um pouquinho mais da estratégia da Intel nesse mundo, né? Super promissor, como você muito bem falou, né, Rodrigo? Então estou bem animado para esse bate-papo. Muito bom, muito bom. Guto, para começar, conta um pouquinho sobre a tua experiência nesse mercado de games e esportes, para dar um pano de fundo aí para nós, né? Tá, não, legal. Eu tenho 11 anos, um pouco mais de 11 anos aqui na Intel, trabalhando inicialmente como gerente, atualmente como diretor de marketing aqui do time da Intel Brasil. E gaming é uma área que, desde que eu entrei na Intel, é uma prioridade, tá? Então não é algo recente, a gente já trabalhava com essa audiência. E sendo bem sincero, até antes mesmo de eu trabalhar na Intel, eu trabalhei 5 anos na Dell, onde gaming também já era uma prioridade lá, então é algo que já está fazendo quase 20 anos aí que eu estou trabalhando com essa audiência, obviamente com um crescimento muito grande aqui nos últimos anos. Mas, além disso, assim, eu gosto de games, tenho meu lado geek aqui, apesar de já ter uma certa idade aqui, então tenho essa paixão também pelo lado aqui dos games. Já não jogo mais como eu jogava na juventude, mas é uma paixão que me acompanha aí pelo meu lado geek também, né? Legal, Guto. Sabe que todas as pesquisas de videogame, né, que eu já vi e tive acesso, sempre mostram que o público mais consumidor de videogame é entre os 30, 35 anos, alguma coisa assim, né, Guto? Você deve saber melhor do que eu. Tá crescendo muita gente acima de 60 anos. Eu talvez tenha um trauma e esteja fora dessa pesquisa, porque eu tinha um irmão mais velho, então como eu perdia sempre para ele, acho que eu fui abandonando o videogame, sabe? Fui um pouco pro esporte da vida. Não, mas você tá usando a desculpa errada, porque videogame não tem idade para competição. O meu irmão era impossível ganhar dele em qualquer game, cara. Então eu acho que isso me afastou um pouco dos games. Mas não era a idade, era que teu irmão que era melhor que você mesmo. Pode ser. Mas o Guto, antes da gente começar essa conversa, a gente precisa saber o nome do usuário do Guto na Steam, na GOG, para a gente ver se ele é bom mesmo jogando videogame ou não, né? Vou ter que falar que assim que eu não tenho usuário no Steam, hoje eu não estou jogando, e o que eu jogo são jogos antigos, para falar a verdade. Você tá... Muito jogo de emulador que eu jogo aqui em casa, que são jogos bem antigos, e de vez em quando tenho que admitir que ainda jogo um Nintendo Wii com as minhas filhas aqui também. Legal. Então, eu tô achando que ele tá com vergonha de falar usuário pra gente ver que ele é ruim no videogame. Mas com certeza eu sou ruim. Mas pior que a gente vai ficando velho, cara, e a gente começa a perder muito reflexo eu tenho um VR2, né, um PS5 VR2. E eu jogo bastante jogo,
E você vai perdendo o reflexo, cara. A piazada nova, eles ganham bastante em função da idade, viu? Tá certo. Só que daí é o contrário do teu caso, né? Quanto mais novo, melhor você joga nesse caso. Mas muito bem, por onde a gente vai, Acho que Ali? vamos começar pela pergunta que constrói a narrativa aqui para nossa conversa, né? Que é o porquê que a Intel ela decidiu investir mais forte, digamos assim. Você falou que sempre teve no radar, né, da Intel, mas nos últimos anos ela decidiu investir de uma forma mais intensa, né, em games e esportes, né? Onde que isso se conecta com a estratégia da Intel? Não, legal. Essa é uma pergunta, assim, na realidade são vários os motivos, tá? O primeiro é falando um pouco da audiência gamer, tá? Então não vou nem falar tem o lado de crescimento do mercado, mas falando um pouco da audiência. A audiência gamer tem uma intersecção grande com um público que também é super importante para a gente, que são os entusiastas de tecnologia, tá? Então, claro, não é todo gamer que é entusiasta de tecnologia, não é todo entusiasta de tecnologia que é gamer, mas existe uma intersecção grande. E esse é um público importante para a gente, porque é um público que influencia muito em tomada de decisão de compra de computadores, tá? Então, é aquele primo seu que manja pra caramba de hardware, que na hora que você vai comprar um computador, é a pessoa que você consulta, ou é o cara que acaba trabalhando com isso e vai ser o vendedor, tal. Então, é uma forma da gente atingir uma audiência que é super relevante para a Intel. Então, esse é um dos pontos, tá? O segundo ponto é que esse é um mercado que está crescendo. Então, assim, você comentou aqui de crescimento 20% no mercado de games e esportes até 2030, né, anualmente até 2030. Então, assim, está falando de um mercado que tem uma audiência global de esportes de algo como 475 milhões de pessoas, né? Então, tem uma audiência enorme, um mercado que está crescendo. Então, um potencial muito grande e é um público que, para a Intel, além de tudo, é um público que compra computadores mais configurados. A gente brinca, é meio que nem, fazendo uma analogia, o mercado de PC gamer é meio que nem uma Fórmula 1 para o mercado automobilístico, né? Onde entra os novos componentes primeiro, onde entra as novas tecnologias. Claro que também existe o mercado de notebooks super finos e leves, tal, com algumas outras características, mas é algo que, assim, a gente pode fazer essa analogia. Então, diversos componentes, como, por exemplo, SSDs, que no passado não tinham notebooks, que são os componentes que deixam Mais rápido. a parte de disco mais rápido, né, de armazenamento de dados mais rápido. A gente começou a ver principalmente em notebooks gamers e notebooks finos e leves primeiro. E aí agora, praticamente todos os notebooks hoje usam SSDs, à medida que essa tecnologia barateou. É como era o freio ABS há muito tempo atrás, né, que só tinha nos carros lá da Fórmula 1 e depois nos carros mais de luxo, e aí foi massificando e virou algo comum dentro do mercado automobilístico, né? Verdade. É um pool de pessoas que puxam o desenvolvimento da indústria, né? Que exigem esse desenvolvimento mais acelerado, né? Exato. E aí, assim, dentro da nossa estratégia com esse público, a gente, obviamente, procura trabalhar com esportes de uma forma super autêntica, né? E a gente tem algumas ações, como, por exemplo, um campeonato que é o Intel Extreme Masters, que eu estou até usando a camiseta aqui do campeonato que foi no Rio de Janeiro há 2 anos atrás, que foi o primeiro major, né, um grande campeonato que a gente teve no Brasil de um jogo que é o Counter-Strike, que foi lá no Rio, e a Intel patrocina, né, tem o Intel Extreme Masters já desde 2006, então que a Intel tem o naming rights desse campeonato, patrocinando, apoiando esportes desde 2006, e agora a gente vai ter de novo no final do ano aqui, de 11 a 13 de outubro, agora na Farmácia Arena, lá na Barra da Tijuca, no Rio de novo, né? Então, essa é uma das formas que a gente tem engajado com essa audiência, trazendo campeonatos de destaque para o Brasil, produzindo conteúdo e falando com essa audiência, e, obviamente, plugando os nossos parceiros, né? Porque a Intel ela tem um papel que ela meio que tem uma exceção, tem pessoas que vão lá e compram o processador da Intel para montar o seu computador, mas isso é um público pequeno. A maior parte das pessoas compra um computador de marca Dell, Lenovo, Acer, Asus, Positivo, seja qual for, que já tem lá dentro o processador, então a gente acaba sendo um componente, né? E é uma forma da gente ter esse relacionamento direto com o público final, mesmo sendo um ingrediente dentro do computador que ele está comprando, né?
E então, pelo que eu entendi, em termos de estratégia geral de marketing, o canal e-games e esportes e games, ele tem o objetivo de reforço da marca com influenciadores e geração de demanda, uma vez que eles são os compradores de equipamentos de ponta, consequentemente mais caros de vocês, né? Dos componentes, né, de vocês, né? Não, sem dúvida, a gente tem as duas coisas. Então, tem a parte de engajar com a audiência para que a gente ganhar preferência por Intel. Assim, no caso específico da Intel, a gente não olha como uma estratégia para ganhar awareness. Esse público já conhece Intel, tá? Então, não é uma estratégia de ganhar awareness, mas sim é um público que a gente, obviamente, quer garantir a preferência por Intel. Então, esse é um dos pontos que a gente mede e vai atrás, o quanto que eles estão preferindo, e, obviamente, o quanto que efetivamente a gente está vendendo através dos nossos parceiros de Intel. Então, também para ações de geração de demanda, e aí a gente trabalha com campeonatos, com influenciadores, com ações de geração de demanda, junto com o varejo, e também até mesmo com datas promocionais. Por exemplo, agora no terceiro trimestre a gente faz uma ação que a gente chama Intel Gamer Days, que vai 10 dias de promoções focados para essa audiência. Então, a gente junta os parceiros e fala, olha, vamos fazer promoção aqui de computadores com Intel, mas não é só computador com Intel. A gente pode falar, por exemplo, com um fabricante de headset e botar lá a oferta dele também, de algum software que ele queira que faça sentido para o público gamer e colocar lá também. Então, acaba sendo assim, uma maneira da gente levar um benefício para o consumidor gamer. Obviamente que a gente quer vender mais computador, mas não é só através do computador, em outras coisas também, né? Então, e acaba tendo ativações, quantos gameplay, campeonatos. Quantos por cento do orçamento total do marketing de vocês vai para esportes e games, e como é que é desse orçamento total, aonde que vocês alocam dentro desse grupo? Quer dizer, qual que é a alocação por canal, né? Você falou de influencers, você falou de eventos, né? Comenta um pouco desse pano de fundo assim tático, né? Quantos por cento do total ele representa, e desse percentual, desse total, quanto que vai para cada canal? É difícil de dizer o percentual, tá? Porque isso varia bastante ano a ano, assim. Obviamente a gente não controla todas as variáveis de orçamento numa empresa multinacional, então tem anos que a gente está mais rico e vai representar 30%, tem anos que a gente está mais pobre e vai representar 5%, aí né, vai depender, varia muito a situação aí do momento, mas a Intel tem um investimento significativo e contínuo em esportes mundialmente, tá? Então, assim, e nos principais países, o Brasil, obviamente, é um dos grandes países de PCs no mercado consumidor. A gente está sempre entre assim, os top 5, às vezes top 6 no mercado, então a gente, obviamente, acaba tendo investimentos relevantes. Uma grande parte do investimento, e aí é uma característica da Intel, tá? A maior parte do nosso investimento de marketing é o que a gente chama de co-marketing, é o marketing indireto, através dos nossos parceiros, tá? Então, são ações cooperadas com os fabricantes, com os varejistas, e aí, obviamente, tem uma negociação caso a caso com eles, mas gaming está lá entre sempre uma das 3, 4 prioridades que a gente tem para investimento, para ter uma ideia aí de ordem de grandeza. Em alguns vai ser 10%, outros que focam mais em gaming pode ser uns 20%, 25%, mas sempre algo, só para dar uma ideia aqui de tamanho do percentual, que aí os parceiros investem e a gente acaba reembolsando dentro dos programas ali de co-marketing. E aí a gente tem, então esse é a maior parte do investimento, e muitas vezes esse investimento dos parceiros, como normalmente são os fabricantes e os varejistas, acabam sendo muito focado em conversão, em ação promocional de venda, tá? Então, acaba indo para retail media, acaba indo para ações, bundles e coisas para geração de demanda, por exemplo, numa data sazonal, como, por exemplo, o Black Friday. Já o nosso investimento, portanto, a gente tem investimento que é menor em valores absolutos do que o que a gente tem com marketing, mas que a gente acaba investindo mais em ações mais upper funnel ali no marketing, então mais em consideração e drivar preferência por Intel,
Então, por isso que a gente acaba optando por táticas como eventos, como eu comentei aqui, o Intel Extreme Masters, que a gente engaja com essa audiência de uma forma autêntica e consegue, com isso, ir drivando a preferência por Intel, mas, obviamente, plugando ações de demand gen, geração de demanda com os parceiros, tá? Influenciadores também, então a gente tem influenciadores pelo mundo, tem dentro do nosso programa mundial de embaixadores da Intel, inclusive tem uma influenciadora dessa audiência, justamente do mercado gamer, que é do Brasil, que é a Nicole Cherry Gums, que trabalha com a gente já há alguns anos como embaixadora da Intel, e então a gente o nosso investimento direto acaba focando mais nessas ações mais de upper funnel, vamos dizer assim, de consideração, como influenciadores, eventos e mídia, como vídeo e redes sociais, e um pouco menos em conversão, porque a gente tem mais dinheiro de co-marketing focado em conversão, tá? Mas hoje vocês têm algum tipo de, por exemplo, você falou de naming rights ali, né, dos eventos próprios de vocês. Tem algum patrocínio de times de esportes, por exemplo? É uma forma de trabalho da Intel ou não? É uma forma de trabalho, sim. Hoje, a gente fez uma parceria recentemente, a gente fez uma parceria com um time do Brasil, que foi o time da Fluxo, as Demons, que foram jogar num campeonato que aconteceu, que foi o ESL Impact, que eles foram para os Estados Unidos, que aconteceu junto com o Intel Extreme Masters de Dallas. Uhum. Então a gente acabou fechando uma parceria com eles para esse campeonato. A gente avalia caso a caso as oportunidades, tá? Existem, por exemplo, situações de propostas de parceria que a gente olha e fala, não vale a pena, porque o benefício estaria muito em awareness, e awareness a gente já tem, certo? Então, em cada caso, cada proposta que a gente recebe, a gente vai avaliar para ver se tem dentro daquela proposta, se tem carne suficiente ali para atingir os nossos objetivos, no caso mais de preferência, de consideração e preferência por Intel. E assim, isso é algo que é até legal comentar. No passado, quando o gaming começou a explodir, a gente viu, falando como um anunciante, tá? Uhum. A gente via muitas agências, muitas empresas que estavam entrando nesse mercado, vindo para a gente com propostas que não faziam o menor sentido para a gente. Propostas de valores absurdos, super altos, assim, se patrocina o time, o benefício vai ser o logo da Intel aqui, é isso, sabe, assim, e para a gente fala, pô, obrigado, mas não faz sentido ter só a exposição de marca para a gente não faz só sentido. Agora, se tiver uma geração de conteúdo que mostra que eles usam realmente Intel, que os influenciadores preferem Intel, tal, que vai ajudar a gente a construir a preferência, aí começa a fazer mais sentido. Uhum. E assim, isso é algo que a gente está vendo uma evolução, felizmente, no mercado. É um amadurecimento mesmo. Uhum. Então, hoje, as empresas, a gente vê que normalmente já estão vindo com propostas que fazem mais sentido comercialmente para quem é anunciante e quer entrar nesse mercado. E faz bastante sentido, né? Se eu devolver a bola para ti, Rodrigo, porque é um mercado que ele já se inflacionou e tende a se inflacionar cada vez mais, porque lá atrás, acho que as agências de publicidade, quem fazia esse intermédio entre as equipes e a indústria, né, ia muito nas indústrias de tecnologia. A gente entrevistou aqui no Raise the Bar um tempo atrás o CMO da Balduco. E a Balduco, por exemplo, que é uma empresa que vem lá do segmento de alimento, está patrocinando um time de esportes, né, de games, né? Então, você vê que ficou um mercado muito mais caro, né? Se você não analisar bem o resultado, simplesmente por uma exposição de marca, talvez já esteja muito caro para isso, né, Guto? E ele fala assim, a gente vê muitas marcas, a gente fala, tudo bem, a Intel é uma marca que a gente fala que é endêmica desse mercado, porque a gente é de hardware, tá ali, já fala com essa audiência e tal. E a gente vê muitas marcas não endêmicas que estão entrando e patrocinando. A gente vê aqui no Brasil, você comentou da Balduco, você vê, por exemplo, Banco do Brasil, que todo ano está na BGS, você vê Fini, de doces, né, de balas, também patrocinando vários campeonatos. Outras empresas que eu já até considero que já fazem parte do meio, como Red Bull, etc. Sabe assim? Então tem várias empresas, diferentes setores que entraram. Claro que aí com objetivos diferentes. Às vezes uma marca dessas quer falar, pô, eu tenho uma associação com um público mais velho só e eu quero entrar no mundo de esportes para trazer e conquistar um público novo, ganhar awareness e tal. E aí faz todo sentido, por exemplo, botar o logotipo na camiseta ali e fazer ações
com influenciadores. Para a Intel, talvez, né, o objetivo seja diferente e o plano tem que ter uma estruturação de conteúdo mais profunda, diferente para a gente, né? E aí... Só tá faltando para fechar o tripé da nutrição de um gamer, né? O tripé da nutrição de um gamer é refrigerante, guloseima e pizza. Tá faltando uma marca de pizza aí nessa rede de patrocínio. Olha, viu? Vou te falar que já teve, viu? Então tá. Ô Guto, eu tenho duas perguntas aqui, né? A primeira, que são correlatas, né? A primeira é qual que são os investimentos de vocês que mais estão dando retorno, efetivamente, e como é que vocês fazem para medir retorno de reconhecimento e consideração, que por natureza são retornos bastante difíceis de tangibilizar. Sim. Assim, a gente faz diferentes investimentos e a gente acaba tendo que medir eles de formas diferentes, tá? Uhum. Então, e aí, assim, sendo bem sincero, muitos deles a métrica não é perfeita. Uhum. Então a gente acaba tendo um proxy, né? Algo que a gente fala, pô, isso aqui provavelmente tem uma alta correlação com preferência, então faz sentido, estamos caminhando na direção certa. Você tem um indicador de que você está na direção certa. Então, por exemplo, na hora que a gente faz mídia, por exemplo, um plano de mídia no YouTube ou na Twitch ou em algum canal desses, a gente normalmente procura ter um investimento suficiente para que a gente consiga ter as pesquisas de brand lift e ali a gente vai fazer questão de colocar uma pergunta de preferência de Intel versus concorrente, quem foi impactado versus quem não foi impactado pela mídia, e com isso a gente vê se quem foi impactado aumentou a preferência por Intel, aumentou a consideração por Intel por compra. Então, esse é um indicador que a gente usa dentro das nossas execuções ali de mídia, tá? Em eventos, é algo que, assim, é mais complicado. Normalmente a gente acaba fazendo pesquisas com participantes do evento, desde visualização da marca, de preferência e de consideração de compra, mas é algo que assim a gente não consegue fazer tão bem antes e depois, ou um impactado versus não impactado para medir. Mas a gente consegue ver que, pô, organizamos um evento como, por exemplo, Intel Extreme Masters, e as pessoas que foram lá, a gente fez a entrevista e 90x% falaram que o próximo computador pretende que tenha um processador Intel, você sabe que, opa, tá no caminho certo, tá tendo um resultado positivo ali. Pode não ser super preciso quanto foi o plano de mídia ali que a gente executou na Twitch ou no YouTube, whatever, que a gente tinha um brand lift ali de impactados versus não impactados, mas a gente sabe que está caminhando no caminho certo. E a outra coisa que a gente faz uma pesquisa aí online, periódica, então a cada quarter, com audiência gamer, tá? Então, assim, então a gente tem um instituto que trabalha, isso a gente faz em vários países, e o Brasil, por ser um dos top países em consumer, a gente executa também, e a gente tem algumas questões específicas para essa audiência, então a gente pergunta, para o público, por exemplo, que pretende comprar um computador nos próximos 6 meses, qual que é o processador que ele pretende comprar, certo? E com isso a gente vai avaliando ao longo do tempo se a preferência por Intel está aumentando, está diminuindo, como que a gente está comparando versus a concorrência e fazendo os ajustes. Só que esse aqui é um indicador, como eu posso dizer, que dá para dizer, opa, o que a gente fez 6 meses atrás funcionou, né? Então, assim, não é um indicador que nos ajuda tanto a corrigir uma rota de execução nesse momento. Já um brand lift em cima de uma campanha de mídia, de vídeo, por exemplo, ou de display e tal, nos ajuda aí a ter uma resposta mais rápida e otimizar uma campanha, um criativo que está funcionando melhor, de uma forma mais ágil, né? Uhum. Você falou de uma influencer, né, que é patrocinada no Brasil, Natália, eu particularmente não... Nicole. Nicole. Já se chegou a fazer algum tipo de campanha ali com ela, bem com cunho de CTA, assim, de fundo de funil, para avaliar o nível de conversão daquilo comparado com outras coisas, ou o conteúdo ele é muito mais institucional nesse tipo de trabalho que vocês fazem? Não, a gente faz um pouco de tudo, tá? Então, assim, tem, por exemplo, a Nicole, por exemplo, ela participou ativamente do Intel Extreme Masters que a gente fez no Rio de Janeiro, dos últimos 2, na verdade, né? E
e ela, coincidentemente, ela também é embaixadora de uma marca da Acer que estava patrocinando o Intel Extreme Masters, tá? E aí a gente acabou casando e fazendo ações de geração de demanda dentro do evento. Então, tinha cupons do varejista, promoções da Acer, e aí a gente aproveitava que ela estava lá no stand da Intel, fazendo ativações com as pessoas que estão participando, e além de tudo, trabalhando em geração de demanda. E é claro que a gente olha e fala, pô, assim, a gente tem que pensar que a compra de um computador, ainda mais de um computador gamer, não é uma compra de impulso, certo? Um notebook gamer custa R$5.000, R$6.000, R$10.000. Um desktop gamer também é fácil, assim, no mínimo vai custar uns R$3.000. Então é algo que é uma compra que a pessoa não é aquela pessoa que vai no evento, raramente, cara, obviamente existem exceções, mas vai no evento, sai lá e compra. Então, mas a gente consegue ver que, por exemplo, naquele mês a gente teve um pico de vendas. Teve uma aceleração no parceiro X, no varejista Y que estava tendo a promoção, tal. A gente consegue medir e ver algumas ações. Agora, a gente tem avaliado algumas alternativas também para trabalhar com influenciadores, mais em social selling mesmo, tá? Então, assim, em ações, mas a gente acredita que aí tem que ser um trabalho perene, mais longo prazo, contínuo, sabe assim, porque realmente, assim, não é uma promoção pontual que vai fazer o gamer comprar. Claro, ele vai estar pensando em comprar e vai até aproveitar uma Black Friday, que vai ter uma oferta especial, um Gamer Days, que vai ter uma oferta especial, e ali, naquela data, compra. E esse é um ponto até importante, que a gente vê justamente para esse mercado uma demanda mais alta em datas sazonais, onde tem promoções mais agressivas, porque o gamer acaba esperando essas datas para comprar. Ele, às vezes, ele fala, pô, meu game não tá rodando, tá meio lento aqui e tal. O jogo que eu queria rodar 80 frames por segundo tá 50 e tal, mas tá ok, beleza, mas eu vou esperar aqui uma promoção na Black Friday para trocar o computador, e ele espera e compra ali para ter uma melhor oferta. Mas me chamou a atenção uma coisa que você falou que para mim é uma novidade, Gamer Day. Isso é um dia do ano promocional voltado para gamers? Isso então, na realidade, é uma promoção que a Intel está fazendo agora, falhando aqui a minha memória, se é a quinta ou a sexta vez que a gente vai fazer. O Intel Gamer Days são aproximadamente 2 semanas, 10 dias, que a gente faz de promoção, que a gente junta os parceiros e comunica e coloca uma série de ofertas. Normalmente é final agora de agosto, começo de setembro, a gente faz essa promoção nesse período com ofertas para essa audiência. Legal. Mas, de novo, não é só de computador, tá? Não é só de computador e componentes. Claro, tem computador e componentes, mas se a gente tem um parceiro que por exemplo, se a Logitech quiser fazer uma promoção junto lá e colocar Mouse, teclado, em determinado varejista ou no site deles uma promoção de headset, de mouse gamer, teclado, ou uma Corsair, ou whatever, assim, qualquer parceiro pode colocar, independente de estar comprando um computador ou não. É uma forma da gente estar, de novo, promovendo a geração de demanda, mas também o gamer olhar para a gente e falar, pô, que legal, é uma marca que está trazendo benefícios além do preço do processador Intel ou da máquina com Intel para a gente, seja em software, em serviços, um mousepad, uma iluminação diferente, o que fizer sentido para o gamer ali. Aí esse Gamer Day tem um site próprio que vira um marketplace com outras marcas ali incluídas. Exatamente. Muito legal. Exatamente. E aí um plano de comunicação que a gente faz para divulgar as ofertas junto com os parceiros, principalmente os varejistas e os fabricantes de PCs, né? Ô Guto, e quais são as boas práticas de vocês que vocês adotam para garantir que vocês vão ter o máximo de retorno com cada investimento? Leia-se o playbook, assim, que vocês adotam. Por exemplo, você falou en passant ali no começo, de quando vocês receberam aquela proposta do grupo de jogadores lá, do clã, né, do XPTO, e que eles iam só aplicar a marca na camiseta e já só tem o awareness, né? Qual que é o kit, assim, o playbook que vocês precisam executar para garantir que vocês vão ter um retorno mínimo, assim? Olha, eu diria assim, a gente é bem criterioso na elaboração do nosso plano, tá? Bem pé no chão mesmo, assim. Então a gente olha
qual que é o nosso objetivo, entender muito bem qual que é o nosso objetivo, e aí achar as formas, procurar as formas mais eficientes. Mas, ao mesmo tempo, sendo bem transparente, a gente deixa um percentual para inovar e correr alguns riscos, tá? Então, a gente, assim, a gente poderia chegar e falar, pô, que nem, por exemplo, para conversão, vamos focar só em retail media, que é o que traz melhor resultado, tal. Provavelmente é o mais barato, mas vamos tentar um pouquinho, deixar um pouco para testar outras coisas e ver o resultado. Mas eu acho que tem muito da disciplina de olhar as diferentes opções, comparar as oportunidades que a gente tem na hora de fazer essa análise. Então, por exemplo, a gente acaba na Intel fazendo um plano no começo do ano, tá? Então, quando a gente recebe o orçamento do ano, a gente acaba olhando qual que é as metas que a gente tem que atingir e quais são os indicadores que a gente vai trabalhar para atingir essas metas. E a gente constrói um plano pensando mídia, parcerias, eventos, em cima disso. Claro que, assim, esse plano tem ajustes, porque tem lançamento de produto da concorrência, tem novas oportunidades que aparecem. Muitas vezes pensa, pô, vamos fazer uma parceria com a marca X, e aí vem uma oportunidade diferente que a gente olha, opa, isso aqui vai trazer um retorno melhor, vai dar uma visibilidade maior, o plano de mídia de determinado parceiro é melhor do que desse outro, então ajusta aqui e vamos com ele. Mas a gente acaba analisando cada um deles, tentando estimar o quanto que vai trazer de impacto para os nossos indicadores, como, por exemplo, que eu comentei aqui de preferência por Intel. Tá? E aí, um desafio que a gente tem na Intel é justamente esse fato que a gente não controla 100% das ações de marketing, que eu comentei que a maior parte do nosso budget de marketing é através dos parceiros, do co-marketing. Então, a gente acaba construindo um plano nosso e a gente apresenta isso para os parceiros no começo do ano com o objetivo de que os planos deles complementem os nossos. Então, que nem eu comentei, a gente acaba trabalhando mais preferência e drivar a preferência, drivar o desejo por comprar um computador novo e a preferência, e aí eles vêm com uma tática mais de promoção, de hard sell, de essa semana o desconto vai perder, ou essa semana tem o bundle e tal. Então a gente procura fazer essa integração com os parceiros, e para isso, assim, é um alinhamento que a gente faz com os fabricantes, com os varejistas, periodicamente, para conseguir maximizar o resultado, tá? Mas eu diria que, assim, você perguntou o que tem dado mais retorno. O que dá mais retorno é quando a gente consegue fazer essa integração bem feita com os parceiros, tá? E é um desafio, não vou, assim, obviamente, empresas têm timings diferentes, têm timings de planejamento diferentes. Às vezes a gente quer influenciar uma determinada empresa a fazer uma ação, por exemplo, em determinado mês, mas eu falo, putz, meu budget, meu ano fiscal é diferente, meu orçamento já está comprometido, não tenho para fazer nessa data que vocês estão pensando. Então, assim, por isso que a gente já chega e fala, olha, no começo do ano, olha, a gente quer fazer Gamer Days e aqui é o que a gente está planejando, já deixa o budget alocado ali para o terceiro trimestre para a gente fazer essa ação. E casar, isso é o que traz mais retorno, porque daí a gente vê uma experiência para a audiência que é full funnel. A gente consegue falar de awareness, de consideração, de purchase, e aí, obviamente, mover os indicadores como um todo, não só os que a gente mede, mas também os indicadores que os nossos parceiros medem de conversão, crescimento de vendas, né? Legal. Mas, e ter um olhar crítico de, assim, comparar bem as coisas e ver se está fazendo sentido, mas, ao mesmo tempo, é o que eu comentei, a gente acaba sempre olhando, falando, tá, tem uma iniciativa aqui que é diferente, que a gente nunca fez e queremos testar. Tá bom, é algo pequeno, vamos testar, vamos medir o resultado, e se for algo bom, depois a gente cresce e investe mais no próximo ano. Tá? Então, esse lado também, acho que o meu time tem um lado, assim, de querer inovar, querer trazer coisas novas, fazer diferentes coisas que acaba ajudando, e muitas vezes a gente vai repetindo e ganhando escala nos próximos anos daquilo que funcionou no ano ou no trimestre anterior. Né? Legal. Rodrigo, eu queria fazer uma pergunta um pouquinho mais daqui para frente. Posso avançar Claro, aqui? claro. Guto, eu queria entender um pouquinho de ti, né? Qual que é a tua visão para esse mercado? A gente falou bastante do que aconteceu do passado até aqui, né? Mas agora olhando um pouco para frente, né? Qual que é a tua visão para esse mercado de games e esportes para o futuro? Assim, que oportunidades ainda podem surgir aqui para quem está querendo entrar nesse universo? O
que você vê, assim, de próximos passos desse mercado de games e esportes, na tua visão? Olha, eu acho que esse é um mercado que todos os dados indicam que vão continuar crescendo. O entretenimento, games é um entretenimento cada vez mais presente na vida das pessoas, e a gente vê assim, claro que quando a gente pensa em gamer, no público gamer, normalmente a gente já pensa naquele estereótipo do adolescente, jovem, que passa 10 horas do dia jogando ali na frente do computador, Que não ou do quer console almoçar e nem tal. jantar. Que não almoça, nem janta, que só come aquela pizza que passa por baixo da porta. Mas assim, na prática a gente vê que tem muito mais gamer do que isso. Por exemplo, Sem dúvida. hoje estava voltando no metrô, olhando, tinha uma senhora do meu lado jogando um jogo lá que era um Candy Crush-like, entendeu? Assim, era uma senhora de, sei lá, 60 e tantos anos que estava lá no celular jogando enquanto estava no metrô. Não, diz que outro dia eu li que mais de 20% dos jogadores hoje já tem mais de 60 anos de idade. 20%, imagina. E assim... Não sei qual é a confiabilidade do dado, tá? Só para não me comprometer aqui. Né? Não, assim, não me surpreende se for isso mesmo, tá? Assim, porque a gente, claro, são diferentes jogos, diferentes audiências, diferentes momentos de uso que as pessoas estão, mas é um lazer ou um passatempo ali da pessoa que tá acontecendo no dia a dia dela, e é uma oportunidade para as marcas de se associar. Hoje, quando a gente fala com o público, Gen Z, Millennials, muitas marcas têm dificuldade de se conectar com essa audiência, porque é um público que não assiste tanta televisão, é um público que muitas vezes tem ad blocker no computador, então você fala, vou fazer aqui um plano de display, cara, eles bloqueiam o display e tal. Só que aí você coloca com um influenciador, um conteúdo dentro do stream que o cara assiste, é verdade. Ele vai ver, assim, e sendo um conteúdo autêntico, bem feito e tal, ele vai falar, pô, que legal. Então não me surpreende quando a gente vê, que nem vocês comentaram, de uma marca como a Balduco tá investindo nessa audiência. Porque, de certa forma, é uma forma deles atingirem uma audiência complementar, muito provavelmente complementar ao que eles têm hoje, e ganhando, né, um público mais jovem de uma maneira diferente do que simplesmente fazer uma propaganda, né, de biscoito ou panetone na TV, que provavelmente está atingindo a mãe dele e não ele, né, ou ela ali da audiência que eles estão querendo atingir, né. E então acho que assim tem uma oportunidade para as marcas como para atingir um público diferente, né, assim, como uma visão de futuro. Acho que isso vai continuar expandindo e trazendo formas mais inovadoras para a gente engajar com essa audiência. Um outro ponto é que assim, e aí não tem como falar de futuro sem falar de inteligência artificial, né, das grandes tendências. Hoje a gente vê que assim, quando a gente pensa em inteligência artificial e aplicação de inteligência artificial em game, hoje o que as pessoas normalmente estão usando, as marcas estão fazendo, Intel e nossos concorrentes, é usar a inteligência artificial para melhorar a experiência do gamer, tá? Então, por exemplo, a gente fala, tem uma tecnologia nas placas de vídeo da Intel que é para fazer o upscale. Então, o jogo, ele é processado numa resolução mais baixa, mas a imagem é construída na tela numa resolução mais alta, de forma a gastar menos processamento e ter melhor performance, porque ele usa a inteligência artificial para meio que aumentar a resolução da tela, em vez de processar o jogo todo numa resolução super alta, que seria super pesado para o hardware, tá? Então é uma maneira de você otimizar o hardware. Legal. Isso é um uso super legal de inteligência artificial para o game. Mas é o uso óbvio, é o uso básico que está tendo hoje, com o hardware que existe hoje, e a gente está vendo uma evolução nos equipamentos, no hardware, que a gente chama dos IAPCs, né, dos PCs que tem dentro do processador, tem um núcleo também de processamento neural, que a gente chama NPU, que muito provavelmente vai fazer com que os jogos, no futuro, claro, os jogos têm que ser desenvolvidos usando essa NPU, de forma que o jogo vai interagir de uma maneira ainda muito mais legal do que é hoje e natural com o usuário. Então, vou dar um exemplo aqui. O jogo pode aprender o seu estilo de jogo e, dessa forma, quando eu jogo um jogo, vai ser diferente de quando o Rodrigo joga. Porque o Rodrigo é muito bom para matar o monstro X, mas não é para matar o monstro Y. Então ele vai acabar cruzando no caminho dele mais com o monstro Y,
do que eu que sou mal para matar o monstro X, e o jogo vai falar, pô, o jogo tá muito fácil aqui pro Guto, então deixa eu colocar esse monstro aqui que tem dificuldade para matar, com mais frequência para ele aqui, tá? Ou seja, os jogos vão poder usar a inteligência artificial para trazer uma experiência diferente, e eu acho que isso, obviamente, é futuro ainda, mas isso vai trazer coisas como os non-playable characters, né? Os personagens que tem no jogo que você não controla, sendo muito mais naturais e muito mais, vamos dizer, autênticos ali no jogo, e não aquela coisa, né? Você chega no bonequinho ali do jogo, ele sempre fala as mesmas coisas. Não, vai trazer coisas diferentes porque vai ter uma inteligência artificial Legal. Contextualizando aquilo e com muito mais informação. Então, acho que vai trazer uma evolução nos jogos que pode fazer com que isso se torne ainda maior. Então, eu falo assim, inteligência artificial a gente ainda está nas aplicações super básicas, nas óbvias, mas ela vai permitir, ainda mais tendo esse processamento nos computadores, novas funcionalidades que provavelmente vão trazer jogos muito mais interessantes e ainda pode aumentar ainda muito mais essa base aí de usuários, né? Já tô até imaginando, já vai chegar na taverna lá com o teu bonequinho e vai sofrer bullying daí dos NPCs ali, né? Exatamente. Boa. Guto, para fechar, cara, a gente deve ter, acompanhando o conteúdo aqui, algumas pessoas de marketing que consideram investir no mercado de games ou esportes, ou até mesmo já fazem isso. Quais conselhos que você daria para essas pessoas conseguirem atuar bem nesse investimento, assim? Olha, eu acho que a primeira coisa, assim, é o básico, é entender muito bem qual o objetivo e como que investir em game vai te ajudar a atingir esse objetivo. Então, é conseguir conversar e ter preferência de um público mais jovem? Perfeito, então vai lá. É conseguir atingir um público que está num momento de lazer diferente que hoje você não está conseguindo atingir? Então faz sentido usar uma estratégia com influenciadores, faz sentido fazer uma estratégia com uma parceria de game e tal. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é entender muito bem o objetivo, até para você poder trabalhar com parceiros, agências e organizações num briefing muito bem construído para eles, tá? E aí é o que eu comentei, hoje eu vejo que o nível de profissionalismo das organizações e das agências, tanto entender o mercado gamer e entender as necessidades da empresa, melhorou muito, perto do que era alguns anos atrás. Então eu vejo propostas muito mais razoáveis no sentido assim do retorno para a empresa, do que está sendo proposto fazer sentido para o retorno da empresa, que antes, num passado não muito longe, eu via coisas que não faziam o menor sentido, especialmente no caso da Intel, assim, eu via uma desconexão muito grande. Então acho que eu procuraria empresas que estão nesse mercado, que entendem do mercado, que são sérias para apoiar, construir essa estratégia. E o outro ponto, assim, eu acho que é importante olhar e falar, tem que ter uma estratégia que seja autêntica e que não seja uma coisa pontual. Porque a pior coisa que pode acontecer é entrar lá, fazer um lance pontual para, tipo assim, pô, agora eu sou uma marca jovem e depois nunca mais aparecer, sabe assim? Eu acho que tem que pensar em ter uma estratégia consistente e autêntica para estar conversando com essa audiência em diferentes momentos da interação dessa audiência com os jogos, com os seus influenciadores, e com isso ter uma construção sólida que faça sentido e de longo prazo para que, né, principalmente para uma marca que não é desse meio, consiga entrar nesse meio e ganhar uma relevância. E eu vejo isso assim, que eu comentei, a gente falou aqui, Baltuco, que está fazendo já há algum tempo, o Banco do Brasil, você vê que tem várias marcas que já estão fazendo isso com consistência e, obviamente, acabam ganhando a confiança... Se posicionando bem ali, né? Ganhando a confiança, falando, cara, não é um picareta que entrou aqui, fez uma promoção e foi embora. Não, ele realmente está apoiando esse mercado. Um outro ponto que a gente vê, acho que assim, é uma área que está aberta e tem muito espaço para inovação, então acho que tem que ter esse mindset, acho que vale a pena pensar e combinar, que nem a gente faz aqui na Intel, ter uma parte do orçamento pensando, tá bom, vamos testar um negócio aqui que a gente não sabe se vai funcionar ou não, mas sempre
olhando com aquele olhar crítico de como que eu vou medir o resultado, funcionou, ótimo, não funcionou, ótimo, aprendi, não faço na próxima, beleza, né? Mas com esse olhar mais de uma mentalidade construtiva, né? E um outro ponto que eu vejo também é que a gente está cada vez tendo um mercado mais diverso e uma demanda mais... por ter mais essa diversidade no público gamer, tá? Então, algum tempo atrás tinha muito a questão da questão das mulheres no game, que ainda é uma coisa relevante, e, por exemplo, então a gente apoia, mas a gente já começa a ver outras questões de diversidade, como a gente falou aqui até da questão etária, né, de idade. Então, pô, e aí, quer pegar o gamer aqui 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais? Acho que tem oportunidade, sim, e promover isso é algo que também eu acho que vai acabar sendo um ponto positivo para as marcas que estiverem olhando sobre essa ótica de como é que a gente atinge melhor diversidade nas diferentes formas aí de diversidade. Tá? Talvez também tenha um aspecto, Guto, que até um tempo atrás era um público, não total, mas um grande percentual dele era aquele geek, né? O que entendia de informar. Esse público ele já cresceu de tal forma, né? As pessoas que interagem, que praticam os games e os esportes, que não é mais só esse público também. Então ele já está tão grande que ele já transbordou além disso, né? Me parece. Não, sem dúvida já transbordou. Então, assim, até quando a Intel começou a investir em games lá, quase 20 anos atrás, o público era praticamente 100% geek. Tá? A intersecção entre os fãs de tecnologia e os gamers era praticamente a mesma coisa. Hoje, o que acontece? Gamers foi crescendo. Existe um overlap? Existe overlap, sem dúvida. Tem muito gamer que é fã de tecnologia, que entende pra caramba, que quer saber qual que é o... Pô, quando que vai sair a 14ª geração, o que vai ter no processador, tal, né? Que entende dos bits and bytes que tem ali embaixo. Mas hoje essa não é a realidade da maioria dos gamers, tá? A gente tem gamers, a gente segmenta games em diferentes grupos, né? Então, para olhar, porque assim, tem sim essa parte que tem essa conexão com a tecnologia, mas hoje a maior parte, não, tem o casual gamer que joga no smartphone. Isso mostra que cresceu muito. Não, é que eu acho que o indicador positivo... Joga em tudo. Que eu acho que o game antigamente era... Você tinha que montar uma estrutura para jogar. Hoje em dia é plug and play, né? Você tem game nos celulares, não precisa ter conhecimento nenhum de TI, de hardware. Há não muito tempo atrás, para você jogar vários jogos, você precisa ter um computador montado para game. Hoje em dia já não... mas quando a gente fala de um game a nível de competição, tu tem que ter um hardware importante. Mas eu acho que o sinalizador é que cresceu tanto que transbordou, né? Já está num tamanho que transbordou esse perfil de pessoa, né? Já é um público mais heterogêneo, como o Guto falou, né? Antigamente era muito masculino, muito geek, né? Hoje já não é mais tão masculino assim e já não é só geek. Então é um sinalizador de que a coisa vai crescer. E ainda vai ter agora uma transformação grande com 6G, por exemplo, né? Se você tem uma transmissão de dados em tempo real, sem latência nenhuma, né? Entre aqui e Estados Unidos, por exemplo, você vai mitigar a necessidade de você ter um hardware local no computador, porque você vai jogar muito na nuvem, cada vez mais, né? Então o teu hardware do computador tende a ser cada vez menor e mais fraco. E o hardware na nuvem, né, o processamento de warehouse, né, de externo, vai ser cada vez mais robusto, né? Então... a gente vê, e assim, tem tendências, acaba tendo tendências divergentes aí, tá? A gente vê, por exemplo, jogos como para smartphone, que cresceram muito, como a gente comentou aqui do Free Fire. A gente vê, tem jogos que são mais pesados e que rodam localmente, que não são competitivos, que é aquele que tem o gamer que quer jogar conectado, porque o jogo é uma atividade social e vai competir, então é o cara que vai jogar um Counter-Strike, um League of Legends e tal, mas que para isso ele precisa ter uma dedicação de algumas horas, combinado com os amigos, etc. Tal. Tem o outro cara que fala, eu adoro jogar, mas eu não jogo o jogo conectado, porque um dia eu consigo às 3 da manhã, outro dia eu jogo meio da tarde, outro dia... E aí vai jogar os jogos AAA que são mais pesados, que rodam localmente, que exigem um hardware mais parrudo para rodar localmente.
e o cara vai se divertir com isso. A gente até, na Intel, por exemplo, aqui no Brasil, a gente acabou se conectando muito com o mercado, com um jogo que é o Counter-Strike, né? Agora, o Counter-Strike 2. Counter-Strike foi um grande puxador disso tudo, né? Assim, Sim. É um jogo já antigo, tá certo? O Counter-Strike é um jogo super antigo, mas que tem uma popularidade grande no Brasil, e como tem times que se destacaram no cenário mundial, times de esportes que se destacaram, e que acabaram tendo sucesso no Intel Extreme Masters, a gente acabou, né, navegando nessa onda e trabalhando muito com Counter-Strike. Mas, por exemplo, a gente já teve League of Legends no Intel Extreme Masters no passado, a gente já fez várias ações com League of Legends, com Valorant, com Rainbow Six, a gente fez até no começo desse ano, que a gente teve o Rainbow Six Invitation em São Paulo, que a gente patrocinou. Jogos como Rocket League, Street Fighter V, StarCraft, que é super popular na Ásia. Além de tudo, tem a questão regional, né? Às vezes tem um jogo que é super popular aqui no Brasil, mas lá na Ásia é StarCraft, assim. Você falou. E aí, obviamente, o time da Intel China tá focando mais no StarCraft do que no Counter-Strike. Você falou que é um jogador de Counter-Strike, né, Guto? Eu lembro desse movimento surgir com muita força com o Counter-Strike. Eu lembro que começaram a surgir os All Nights, que meus amigos ficavam a noite inteira jogando. Aí surgiu aquelas estruturas que não era bem uma lan house, né? Mas era um lugar onde a turma ia jogar Counter-Strike, eram fileiras e fileiras de computador, e um falando com o outro, matei fulano, quem é o fulano? Então o Counter-Strike, ele foi um catalisador, assim, dessa história toda, né? Pelo menos na minha modesta visão, assim, né? Ele surgiu e ele deu um boom, assim, nessa... No Brasil, sem dúvida, Counter-Strike foi um grande movimentador. Claro, tem outros jogos, como League of Legends também, que é muito popular aqui e tal, então... outro tipo de jogo e tal, mas que também tem uma popularidade grande, Valorant, Fortnite e tal. Então aí tem diferentes jogos aqui que acabaram fazendo grande sucesso no Brasil. Mas o Counter-Strike, pelo tempo, chama atenção, porque não é algo, algo que tá aí... Ele é o Rolling Stones, ele é o Rolling Stones dos jogos. Porque eu me lembro que eu tive um grupo de amigos que foi fundo, né? E foi a primeira vez que eu vi formar os clãs, né? Eles formavam e viajavam para competir, assim, para mim, na minha experiência, foi a primeira conexão que eu tive com um game num nível competitivo, assim, de competição, né? Muito bom, muito bom. Legal. Guto, queria te agradecer muitíssimo aqui em nome da The Force Sales Company, do time aqui de produção do podcast. Muito bacana o papo. Não tenho dúvida que vai deixar bastante gente pensando como surfar essa onda dos games e dos esportes. Está cada vez mais popular, como a gente viu aqui. Mercado altamente ascendente, né? Então, certamente você plantou algumas sementes aí de pensamento e de transformação nas estratégias de marketing da nossa audiência. Então, muito obrigado, Guto. Obrigado também a todos e todas que estão nos acompanhando até aqui. Para quem gostou do conteúdo, navega lá na nossa playlist. Tem vários outros cases bem interessantes sobre marketing, várias outras tendências também sobre isso. E por hoje é isso, né? Nos vemos no próximo Raise the Bar, né, Maurício? É isso aí. Obrigado, Guto. Muito bom. Obrigadão, Guto. Legal. Muito obrigado aí, Rodrigo, e muito obrigado, Maurício. Foi ótima conversa aqui no Raise the Bar. Parabéns aí pela iniciativa. Perfeito, meu amigo. Tudo de bom aí para vocês e esperamos de você de volta aqui no programa. Um abraço e até lá.